Queridos e amados, eu quero convidá-los então a abrir o texto bíblico para 1 Samuel, capítulo 31, livro de 1 Samuel, capítulo 31. Se por acaso você está nos visitando, você não tem uma Bíblia, pode pedir, a gente tem aqui, tá bom? Se no final do culto você quiser uma Bíblia, nova versão atualizada, também pode pedir para o pastor João, que a gente tem aqui também. 1 Samuel, capítulo 31, o último capítulo desse texto, 29º sermão, nesse primeiro livro de Samuel. Quem estava aqui em 1 Samuel, capítulo 1? Quem permaneceu em todos os capítulos? Tá. Amém? Ótimo. Eu estava aqui também quase todos. Grande bênção para podermos chegar ao fim do livro. Sempre para mim é um grande privilégio de terminar. A gente começou no primeiro versículo, foi estudando capítulo a capítulo. A gente não pula nenhum texto, a gente vai olhar tudo o que a palavra de Deus diz. A gente vai então percorrer a Escritura, e hoje, com a graça de Deus, nós chegamos então até o capítulo 31, e nós construímos muita coisa nesse período. Foi muito bom construir a teologia de 1 Samuel. Quando eu falei com o pastor João, falei, pastor, a gente saiu de Romanos, a gente estava em João, livros doutrinários, e agora a gente vai para narrativas do Antigo Testamento. Vai ser moleza, vai ser tranquilo, porque pregar as narrativas são as histórias, as pessoas gostam de histórias, né? E essa série, ela falou, eu espero que tenha falado com a amada igreja, mas ela falou principalmente comigo. Então ela me balizou a minha caminhada com Cristo em vários momentos, e eu espero que terminando aqui, a gente tenha o que terminamos de ler no Salmo 73, isso muito presente em nossas vidas. Nós olhamos para o contraste de Saul, onde nós permanecemos a maioria do tempo, e nós olhamos o contraste com Davi, e ficou claro para nós, como terminamos aqui no Salmo 73, dizendo: os que se afastam de ti, certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. E esse é o resumo, vamos assim dizer, de 1 Samuel. Ao chegar nesse livro, nós podemos notar uma coisa: o livro termina exatamente onde começou, com os filisteus conquistando uma vitória e a morte do líder de Israel junto com os seus filhos. É assim que começamos o livro. Os filisteus então conquistam uma grande vitória. Eli é morto nesse contexto, e seus dois filhos, Ofni e Finéias. Não diferente, a história agora chega onde ela começou, com a morte de Saul e seus 3 filhos. 4 vezes, neste último capítulo tão curtinho de 1 Samuel 31, são usadas variações do verbo cair. Os soldados israelitas caíram mortos no monte Gilboa, e é assim que ele começa o primeiro verso. Os filisteus lutaram contra Israel, e os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Saul então pegou a sua própria espada e caiu sobre ela. O texto continua, verso 2: os filisteus seguiram de perto Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul, os 3. A batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos e me atravessem com a espada e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso,
porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. E assim morreram, juntamente naquele dia, Saul, os seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus soldados. Quando os homens de Israel, que estavam no outro lado do vale, no outro lado do Jordão, viram que o exército de Israel fugiu e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. E aconteceu que no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e os despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor para levar as boas novas ao templo dos seus ídolos e ao povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e seu corpo afixaram na muralha de Bet-sean. Quando os moradores de Jabes de Gileade ouviram que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram, caminharam toda a noite, tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos da muralha de Bet-sean e os levaram a Jabes, onde os queimaram. Depois pegaram os ossos deles e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes. E jejuaram 7 dias. 4 vezes. Saul pegou a sua própria espada e caiu sobre ela. Versículo 4. O escudeiro caiu também sobre a sua espada. Por fim, os filisteus encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Versículo 8. A história da batalha foi contada em um só versículo. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Daqui em diante, o foco está em Saul. Os filisteus o perseguem, matando os seus 3 filhos, tendo o próprio Saul sendo fatalmente ferido. E você imagine a cena. Saul pede que seu escudeiro o mate. Pois ele diz assim: não sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o escudeiro está apavorado demais para fazê-lo. Por isso Saul se joga sobre a sua própria espada e depois o escudeiro faz isso. A tradição vai dizer quem é esse escudeiro. Não sei se você lembra dele. A tradição judaica diz que esse escudeiro era Doeg. Não sei se vocês lembram desse personagem. E se foi isso que ele fez, se foi seguir Saul, no seu caminho ele teve então aqui o mesmo fim. Essa é uma derrota, vamos assim, devastadora. E aqui quando Saul diz: eu não quero cair nas mãos desses incircuncisos, é a 3ª vez que isso é dito em 1 Samuel. Interessante que nas 2 vezes anteriores, quem usou primeiro ela foi Jonatas, filho de Saul. Jonatas a usa antes de derrotar os filisteus contra todas as probabilidades. Jonatas e seu escudeiro, vocês lembram? Você nunca ataca alguém que está acima de você. Isso aí, qualquer situação, você sempre vai perder. Você sempre procura o lugar mais alto. É muita vantagem militar para quem está no alto. Detalhe que você tinha um exército em cima e 2 pessoas embaixo. E eles foram lá. Se eles chamarem, a gente vai. Eles chamaram e eles foram. Os 2 fizeram um tremendo de um estrago no exército filisteu aquele dia. Esse foi Jonatas. Ele falou: não, Deus há de nos dar essa vitória. E eles foram. Mas quando a gente nota aqui Saul usando a 2ª vez e antes de chegar em Saul, a 2ª vez, quem usou essa frase? Quem é este incircunciso filisteu para zombar dos exércitos do Deus vivo? Quem falou? Davi, antes de enfrentar Golias. Então, nas 2 ocasiões anteriores, foram grandes vitórias contra os filisteus. E agora,
de uma forma muito triste, Saul agora usa quando está prestes a ser derrotado pelos filisteus. E essa derrota é uma derrota devastadora. O rei, o representante da nação, os seus 3 filhos são mortos em uma só batalha. E os filisteus não somente derrotam o exército israelita, mas também ocupam as cidades de todo o vale do Rio Jordão e toda a terra ao longo do lado leste do Rio Jordão. Então, você tem que lembrar que os filisteus ficavam geralmente na costa, e eles vêm até o Jordão. Eles ocupam toda aquela região ali. Quando a gente olha, a gente medita nesse breve texto, a morte de Saul é particularmente uma vergonha, ela é vergonhosa, pois ele cai sobre a sua própria espada, e seu corpo morto é profanado pelos filisteus, que exibem a sua armadura como um sinal da vitória de seus ídolos sobre o Deus de Israel. Nesse caso, a armadura de Saul, a armadura que lhe dava tanto valor, né? O símbolo de força que ele tinha, o símbolo do seu exército, a qual Davi havia rejeitado, agora vai parar lá no templo de Astarote, deusa cananita, extremamente cruel. E a gente precisa parar aqui, porque a gente está no final da linha. O suicídio de Saul é simbólico. Afinal, e aí vem algo muito perturbador. Os filisteus não o removeram do trono. Não foi os filisteus que removeram ele. Tanto é que, eu achei interessante, né? Aconteceu que no dia seguinte, né, quando os filisteus foram tirar, encontraram Saul e seus 3 filhos. Não foram os filisteus que o removeram do trono. Davi, um tempo atrás, havia se recusado a fazê-lo. Ele teve a chance de matar Saul. Ele não o matou. Ele falou: eu não vou tocar em Saul. Também, nem o seu próprio escudeiro, se for Doeg, aquele que matou os 80 sacerdotes, se recusou a fazê-lo. Não foi o seu escudeiro, não foi homem nenhum. É o próprio Saul que se mata, pois foi o autor de sua queda por infidelidade e desobediência. O suicídio só confirma o que todos nós já sabíamos. Se não foram os filisteus, seu escudeiro, Davi ou qualquer homem, o que fez ele cair? E eu repito, a razão da queda de Saul foi ele mesmo. Sua infidelidade e sua desobediência a Deus. Essa é a razão. As pessoas estão sempre procurando alguém para culpar por suas mazelas e infortúnios. Eu encontro com pessoas todo o tempo. Foi ele que fez isso, alguém fez isso para mim. Sempre são as outras pessoas, sempre é alguém ou alguma coisa que lhe aconteceu, o culpado por suas dificuldades, mazelas, infortúnios. E eu vou dizer: não é a economia, não são os governantes, não é a pobreza ou a riqueza, não é o que vem de fora a razão dos nossos infortúnios, é o que vem de dentro. Foi Saul que acabou com a própria vida dele. E esse texto aqui, ele traz isso de uma forma muito nítida. A razão do fracasso e ruína é a infidelidade. Nós estudamos isso 30 capítulos, praticamente. Infidelidade e desobediência, de forma que, eu concluo dizendo, infidelidade e desobediência levam ao fracasso e à ruína. Ponto final. Esse é o resumo. Chegar aqui. Quando a gente olha para a vida de Saul, a infidelidade e a desobediência, ou contrário, levam ao fracasso e à ruína.
Saul morre um tremendo fracasso, perdendo seu reino, seus filhos, sua vida e sua dignidade. Ele deixa Israel em estado de desordem, tendo perdido grande parte da terra para os inimigos de Israel, terra a qual Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Os filisteus são apenas os instrumentos do julgamento de Deus. O texto de 1 Crônicas, que já foi pregado aqui, nós já fizemos 1 e 2 Crônicas inteiro, ele traz isso de uma forma muito clara. O cronista, em 1 Crônicas capítulo 10, ele resume o capítulo 31. Eu gostei, e eu vou aproveitar do cronista, né? O cronista é muito bom. E o cronista diz o seguinte, capítulo 10, versículos 13 e 14. Se você não estava acreditando em mim, vai acreditar agora. 1 Crônicas, capítulo 10, 13. Assim, Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não tinha guardado, e também porque consultou uma médium, e não o Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então aqui ele dá duas razões, e eu escolhi essas duas, e ele descreve então, essas duas razões que nós vamos fazer agora, olhar mais de perto, vamos olhar mais de perto, e eu espero que você queira as bênçãos do Senhor, e não ruína o fracasso. Eu gosto de ser abençoado do Senhor. O Luiz Gustavo estava aqui orando por mim. Ele falou, abençoa o pastor. Eu falei, isso mesmo, Senhor, me abençoa. A gente precisa da bênção de Deus. Eu não tenho como viver. Bom para mim é estar na presença dEle. A bênção do Senhor é algo maravilhoso em nossas vidas. Nós não desejamos o fracasso e a ruína, mas ele pode estar muito perto de nós, na medida que nós andamos em infidelidade e desobediência. Então, a gente com uma mão diz assim, eu não quero fracasso ou ruína, mas com a outra diz, eu desobedeço e sou infiel. E essas duas coisas não combinam, porque infidelidade e desobediência leva você ao fracasso e à ruína, e a gente precisa entender isso. Porque todos nós aqui somos unânimes em não querermos fracasso e nem ruína em nossas vidas, na vida dos nossos filhos, na nossa própria vida. Mas a gente precisa entender que antes de você pensar em sucesso ou vitória, você tem que pensar em fidelidade ao Senhor, em obediência ao Senhor. Não pense em vitória. Deus vai me conceder a vitória. Pare com isso. Já viu esse... Tem crente que é assim, né? Deus vai me dar a vitória, com churrasco e Coca-Cola. Tem até música disso, né? Não coloque lá, mas tem. Então a gente fica, não, Deus vai me conceder a bênção, a vitória. Por que você não fala, não, Deus vai me conceder ser obediente, Deus vai me conceder ser fiel. É isso que você tem que buscar. Esse é o cerne de tudo que nós aprendemos aqui. Então vamos olhar de perto. Saul morreu por sua infidelidade e desobediência. E por causa da palavra do Senhor, essa mesmo, da qual nós estamos lendo hoje à noite, não é outra palavra, é essa mesma palavra que o levou à ruína, e porque ele não a manteve. A desobediência parcial, que foi um tema que a gente tratou, o leva ao fracasso completo. Então vamos, para ficar bem fácil de lembrar durante a semana, obediência parcial, fracasso completo, ok? Então é só lembrar, olha aí, ficou fácil, obediência parcial, fracasso completo. Pense assim. E aí a gente olha a desobediência de Saul, que era uma desobediência parcial. Você vai ver que Saul, ele fala muito de Deus, mas ele estava longe dele.
Embora tenha começado bem, vamos assim dizer, Saul sucumbiu à tentação da desobediência. Ele começou a fazer concessões, pequenas concessões, e ele vai fazendo concessões na sua vida até que ele desobedece a Deus. Deus instruiu Saul a destruir completamente os amalequitas e todos os seus pertences como um ato de julgamento justo. No entanto, Saul escolheu agir segundo sua própria compreensão. Ele diz: não, tem o meu jeito que é melhor. E poupou o rei Agag o melhor do gado e das ovelhas. Aqui vemos um alerta sobre as consequências perigosas da desobediência e da cedência aos nossos próprios desejos, em vez de obedecer ao mandamento de Deus. E não precisa ir longe que nós fazemos isso. A obediência parcial está sempre batendo a nossa porta. Faz uma concessão aqui. Não é tão ruim assim. Todo mundo faz, não é mesmo? Ninguém vai notar. Essa desobediência, então, que se torna infidelidade. E a desobediência de Saul resulta, então, em perda irreversível. Deus retirou a sua unção e a aprovação de Saul como rei. Samuel, o profeta, foi enviado para confrontar Saul com sua desobediência e anunciar que o reino seria tirado dele. Isso nos ensina a importância de manter a nossa comunhão com Deus e a necessidade de nos arrependermos prontamente quando pecamos. Nesse momento é interessante, quando Samuel encontra com Saul pela última vez, e o tecido é rasgado, e ele perde o reino, o que acontece logo em seguida? E nunca mais ele voltou a ver Samuel. Ele passa toda uma vida longe de Deus. Ao invés de se arrepender prontamente, aceitar as suas consequências, não. Por último, não tem outro caminho, isso se torna impenitência. Quando confrontado por Samuel, Saul tentou justificar suas ações, querendo se justificar, transferindo a culpa para quem? Para o povo. No entanto, Deus não aceita desculpas, não aceita. O reconhecimento do pecado e a responsabilidade são fundamentais no nosso relacionamento com Deus. Deus perdoa, Deus não quer desculpas. Ele diz: eu posso perdoar em Cristo Jesus. Não afronte o meu filho, que morreu na cruz do Calvário para pagar o preço dos pecados. Não, ele não precisa das nossas desculpas e nem quer ouvi-las. Nosso Deus é misericordioso e perdoador de pecados. E isso, em Cristo Jesus, se torna algo tremendo. Em vez de buscar justificações, devemos humildemente reconhecer nossas transgressões e buscar a misericórdia divina por meio de arrependimento sincero. Como um dos homens colocou no grupo hoje, me lembrem aí se eu esquecer. Lutero que disse: sou pecador, meu nome é pecado. E alguém colocou frase de Lutero: não há problema nenhum, Pai, me perdoa. Mãe, me perdoa. Me perdoa. Precisa acontecer. Certa vez, um pai brigou com o filho, e o filho tinha um apelido, Paco. E é um apelido muito comum no México, né? Paco, todo mundo lá chama Paco, né? E aí ele escreveu no jornal, seguinte: Paco, eu te perdoo. Estou esperando você meio-dia, no hotel tal, no centro da cidade. Dia tal. E colocou o anúncio no jornal, né? No jornal da época. Hoje não sei se estaria em outros lugares. Pôs no jornal. Quando o pai chegou lá, tinham 800 pacos lá. 800 pacos. O que o mundo precisa não é de desculpas. O que o mundo precisa é perdão. Esse perdão, ele vem de Jesus para nós. Deus nos perdoa, eu perdoo. É
Tremendo isso. Isso é ser absolutamente cristão. Isso é chegar no cerne do cristianismo. É ser perdoado, é perdoar. Não foi isso que Jesus disse? Pai, perdoa, porque não sabem o que fazes. E quando Ele nos ensina a orar, Ele diz, e perdoa as nossas dívidas, porque perdoar custa. E a gente nunca pode esquecer que perdoar é pagar um preço. Não é esquece, deixa para lá, vamos varrer para debaixo do tapete, o tempo vai apagar, nada disso. Pagar é custoso. E perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Ah, se Saul tivesse feito isso. Seria muito diferente. Porque nós conhecemos a Deus. E nós sabemos o quão misericordioso e perdoador. E vários sermões nós tratamos dessa questão, de que Deus sempre perdoa. E eu nunca o vi recusar perdão. Então a história de Saul nos recorda da importância da obediência à vontade de Deus em todas as áreas de nossa vida. Quando decidimos seguir nosso próprio caminho e desconsiderar os mandamentos divinos, nos afastamos da presença de Deus e sujeitamos a nossa vida às consequências dolorosas do pecado. Falando em consequências dolorosas do pecado, vamos para esse mundo que a gente vive, o mundo real. Nossa! Ninguém suspirando aí. Vai vir a tempestade agora. Não, estou brincando. Fiquem tranquilos, tá? Porque eu não estou aqui para indicar filmes para vocês. Não é ideia passar isso na igreja. E nem dar uma lista de filmes que vocês podem ver ou não. Mas isso não quer dizer que podemos ver e ouvir qualquer coisa. A gente está falando de fidelidade, a gente está falando de desobediência. Vamos falar isso no mundo real agora. Porque é fácil a gente estar lá batalhando contra os filisteus, né? Com a sua super espada imaginária, né? Tim, tim, tim. Agora vamos aqui. Vamos para essa batalha. Uma batalha mais real. Colocar um shortinho, né? Uma camisa rosa. E o filme eu não assisti, nem vou. Também não recomendo, espero que você não assista. Isso é pecado? Não, vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui, não posso me exceder, né? Eu falei, né? Mas a abertura do filme começa dizendo, antigamente, né? Eu fui pegando pessoas aí, me conta um pouquinho. Antigamente, as meninas tinham somente bonecas de bebê. E elas eram ensinadas a serem mães. Nesse momento, a menina joga a boneca que tem, quebra a cabeça da boneca. E a cena continua dizendo, e agora elas têm a Barbie. Segundo Timóteo capítulo 2 diz, as mulheres serão salvas. Ou seja, o mais importante de uma mulher salva é ser mãe. A coisa mais honrosa para uma mulher é ser mãe. Na medida que elas permanecem na fé, no amor e na santidade, com discrição. Esse é o texto. Algo assim é uma aberração. Dá um ponto para mim, por favor. Além disso, o filme traz uma boneca transexual. Eu não sei como que é bonecas transexuais. Se eles fazem uma boneca e depois eles revertem ela. Mas tem. Ou seja, não é a boneca. É o valor que eles querem ensinar para os seus filhos, para suas filhas, para o seu lar. E os homens, de maneira muito especial, porque a história gira em torno de homens, são retratados como, 3 palavras, machistas, que é contrário à Escritura, que diz que os maridos devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Burros, pessoas tolos, absolutamente tolos, não tem nenhum que tenha um resquício de cérebro,
e efeminados, ou afeminados, agora eu não sei, fiquei na dúvida. As 3 em 1, 3 das piores características que a gente quer para os nossos homens, estão ali resumidas, em vários personagens, em várias cenas, 2 horas disso. Agora eu preciso trazer vocês para esse mundo. Coloca lá e segue lá. Tem mais uma foto que eu peguei. Olha lá. Tem alguém dirigindo, tem alguém ali, né? Ponto, por favor. Eu estava descrevendo isso, e quando eu estava ouvindo essas coisas, e lidando só com um pouquinho disso, e olhando as imagens, tem imagens bizarras no negócio. Assim, se você olhar de Barbie, o filme, eu fiquei com tanto nojo, eu fiquei enojado, eu fiquei com vontade de vomitar, mesmo, de verdade. Aquilo mexeu muito forte comigo, eu fiquei enojado. São todos os nossos valores jogados no lixo de uma vez só. A Bíblia, meus amados, nos manda fugir da imoralidade sexual. A Bíblia nos manda fugir, ele usa essa palavra, fuja da impureza. A Bíblia nos manda fugir da sensualidade. E tem crente procurando isso? Não adianta falar que você é Deus, pátria e família. Não adianta. O que precisamos é fidelidade, fugir da idolatria, fugir da impureza, fugir da sensualidade. Por quê? Por que nós devemos fugir disso? É sair correndo. Não é ir para lá e pagar para ver isso. É sair correndo disso. Porque isso é impiedade. Se você estava na dúvida se você era ímpio ou não, isso é impiedade. Isso é infidelidade. E esse é exatamente o caminho de Saul, que dizia conhecer o Senhor, mas as suas atitudes eram totalmente diferentes. A gente poderia ler tantos versículos aqui, 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Vou um só, que diz o seguinte: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Um pouquinho para frente. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Ele diz assim: finalmente, irmãos, pedimos a vocês, versículo 1 mesmo, e os exortamos do Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira de como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus. E nessa matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão,
porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. A gente poderia ler Efésios 5, Provérbios capítulo 9, tem tanto texto da Bíblia tratando disso. Mas precisamos tomar esse cuidado. A gente precisa estar no mundo real, quando se trata de fidelidade e obediência. Eu não estou aqui, meninas, porque eu quero impedir vocês de brincarem, mas eu quero que vocês brinquem de uma maneira tão saudável, que a vida inteira de vocês vai ser algo maravilhoso, vai ser algo que vai levar você para experimentar todas as bênçãos de Deus. E eu entrei na minha casa, depois de uma última reunião da noite lá, e estava lá as duas, né, fazendo arte como elas gostam, né, e elas estavam lá desenhando, fazendo arte, brincando de uma forma tão legal, e eu falei assim, ufa, obrigado, Senhor, obrigado. Eu espero que o mal continue longe da minha casa. Então essa razão é muito séria. A segunda razão aqui, e agora mais curta, da queda de Saul foi porque pediu conselhos de uma médium e não indagou o Senhor. Portanto, ele o matou e deu o reino para Davi, filho de Jessé. E aí chegou o momento de Deus falar, chega, porque a morte e a vida estão sempre nas mãos de Deus. E chegou esse momento então, de chega, e ele teve a chance, e aqui a impiedade o levou à ruína. Saul, a verdade, nunca buscou o Senhor. Isso foi notório. Nunca buscou o Senhor. Ele era o rei que os homens queriam. Em Saul temos o retrato de um homem bem-sucedido, autossuficiente. Ele não procurou o Senhor porque achava que não precisava dele. Saul não dependia de Deus. Saul é o retrato do homem entregue a si mesmo. É interessante que Deus não precisa muito para nos simplesmente para nos disciplinar ou trazer juízo sobre nós, dependendo se somos crentes ou não. A verdade é que o homem no piloto automático ele estraga tudo. E nas minhas orações eu sempre falo para o Senhor o seguinte: Senhor, não deixa eu estragar tudo, intervém na minha vida, me guarda, me protege, me dirige e impede eu de pecar. E não me deixes cair em tentação, Senhor, não me deixa, eu dependo dEle. Aqui em Romanos a gente vê justamente esse retrato do homem entregue a si mesmo. E aí quando chegamos no versículo 24, ele diz assim, começando do 21, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E o coração insensato deles se obscureceu, dizendo, 22, que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza. Note, Deus os entregou à impureza. Vocês querem comer lixo? Vocês querem viver no lixo? Então, eu vou permitir vocês fazendo isso. Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles. Não foi porque alguém estava os obrigando, foi porque eles queriam. Deus simplesmente o entregou, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Saul é o retrato do homem entregue a si mesmo. E o nosso desejo hoje tem que ser, Senhor, não me deixa no piloto automático. Eu não posso viver sem o Senhor. Na medida que nós vamos para longe de Deus, a ruína e a fracasso. Mas no Senhor, há uma graça tão grande, a qual está disponível a cada um de nós. Concluo dizendo, a morte de Saul, no entanto, não é o fim da história, mas apenas o fim do primeiro ato. O Senhor vai entronizar um rei em Israel que irá reivindicar o seu nome.
A gente tem um retrato de Saul, o rei que os homens escolheram. E agora, o fim da história abre o caminho para o rei que Deus vai escolher. A queda de Saul foi prevista na canção de Ana, lá no capítulo 2. Não se vangloriam mais de tão orgulhosamente. Não deixe a arrogância sair de sua boca, pois o Senhor é o Deus do conhecimento, e com ele as ações são pesadas. Minha tradução aqui. Também, quando a gente olha a vida de Saul, a última derrota de Saul contrasta com a grande vitória que estava acontecendo nesse exato momento com Davi sobre os amalequitas. Lembra dos amalequitas da qual Saul desobedeceu a Deus? Era Davi agora cumprindo e obedecendo o Senhor, o seu mandamento, e causando um baita do estrago entre os amalequitas. Enquanto o Senhor fica em silêncio quando Saul pergunta, o Senhor ouve e ajuda Davi. Está vendo dois contrastes aqui? Enquanto o exército que Saul lidera incorre em muitas baixas, e enquanto Saul foge do inimigo, não há perda nenhuma de vida entre os homens de Davi. E os inimigos de Israel são os que fogem. O rei fracassado do povo é removido para abrir espaço para o rei escolhido por Deus reinar sobre eles. O Senhor, através de Davi, esmagará os filisteus, mostrando que seus ídolos são inúteis. Davi trará paz e estabilidade a Israel, e essa história é contada então em 2 Samuel. Ana também cantou sobre Davi: o Senhor julgará os confins da terra, e ele dará força ao seu rei, e exaltará aquele que escolheu. O que a gente pode notar neste livro? Jesus, então, é aquele que sofre o castigo por nós. Jesus, como Saul, foi abandonado por Deus, não pelo seu próprio pecado, mas pelo seu pecado. Por pouco tempo, Deus escondeu o seu rosto de Jesus e o tratou com o inimigo. Mas como Jesus foi abandonado por Deus, nós, por quem ele morreu, nunca seremos abandonados. De forma que Hebreus vai dizer assim: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Isso só é possível por causa de Jesus. E essa passagem, então, se aplica a nós de algumas formas. Vamos passar rapidamente aqui. Pessoas desesperadas como Saul até oram, mas suas orações não são respondidas porque pedem as coisas erradas com motivos errados. Eles não querem o Senhor, eles querem outras coisas. As pessoas de hoje ainda recorrem ao oculto buscando orientação. Não procure aquilo que Deus proibiu ou escondeu. Nem toda espiritualidade é igualmente válida. Como saber, então, onde encontrar Deus? Devemos buscar a orientação de Deus apenas através de sua palavra infalível e suficiente. Todas as vezes que eu estou procurando e alguém me fala de qualquer coisa, eu não vejo problema nenhum, falo, deixa eu olhar aqui o que Deus disse. Assim diz o Senhor. Ponto final. E a gente tem um guia muito sólido. Eu estava falando aqui agora no corredor sobre a palavra do Senhor, e eu nunca fui religioso na minha vida. Não sei se tem pessoas que nascem religiosas, eu não. Não era religioso, zero religião. Eu fiquei a minha infância inteira sem praticamente frequentar igrejas, coisas assim. E quando eu já estava na porta da universidade, já pronto para ser cientista, eu fui confrontado com a palavra. E eu falei para o Senhor, depois ali, falei, se for verdade, eu não quero ser religioso, eu quero verdade. E a palavra de Deus em todos esses anos tem se demonstrado verdade absoluta, total e completa para as nossas vidas. E eu fico aqui super confortável. Então, a gente não precisa inventar moda, né? Constelação familiar, o pessoal inventa cada coisa hoje em dia, né? Eu vi constelação familiar com cavalo, né? Tem umas coisas, gente, que não dá. Vem para a Bíblia, né? Vem para a Escritura, tá? Os últimos dias de Saul são como uma imagem do que acontece com aqueles que viram as costas para Deus. Embora eles possam parecer prosperar por um tempo, seu fim será terrível.
E à luz do trágico exemplo de Saul, procure o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. O dia de procurar o Senhor é hoje. Não é amanhã, é hoje. Você pode procurá-lo hoje, ele vai recebê-lo. Deus aceita todos aqueles que vêm até ele. O primeiro passo é crer em Cristo como seu Salvador e viver em sua presença. A morte de Saul também serve como um lembrete de nosso dever de chamar outros a Deus antes que seja tarde demais. E o tempo de anunciar as boas novas é agora, é hoje. As boas notícias do Evangelho, da salvação em Cristo. Termino agora com a conclusão dizendo que há dois reinos, o reino de Cristo e o reino desse mundo. A gente tem esse contraste entre Saul e Davi, dois reinos, dois mundos. Muitas vezes o reino de Cristo parece estar em declínio, especialmente no mundo ocidental. Mas a fé confia nas promessas de Deus. E aqueles que são exaltados nem sempre são os que têm um futuro. O Senhor humilha e exalta. O reino de Cristo triunfará. No final da história, os corais do céu cantarão. O reino deste mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Há dois reinos, o reino de Cristo e o reino deste mundo. A pergunta é: qual você seguirá? Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo alerta que o Senhor nos traz. É tão triste essa história, Senhor. Quem de nós gostaria de perecer juntamente com 3 filhos? Quem de nós aqui escolheria o fracasso e a ruína? Nenhum de nós, Senhor. Mas perdoa, Senhor, os nossos pecados, porque escolhemos desobedecer, escolhemos ser infiéis. E não percebemos que isso é fracasso e que isso é ruína. Assim, nos acorda, Senhor, para uma realidade muito melhor, a realidade de estar na Tua presença, porque bom para nós é estar na Tua presença. Querido Deus, nos guarda, nos protege, nos abençoa, Senhor, porque pertencemos ao Senhor e dependemos do Senhor. Eu não tenho vergonha de declarar isso com todo o meu coração e com toda a minha boca, Senhor. Eu não posso viver sem Ti. Eu preciso do Senhor amanhã, nas minhas atividades, na minha família. Ó Deus, preciso que o Senhor me proteja, preciso que o Senhor me dirija. Eu preciso dos Teus nãos na minha vida, quando o Senhor me impede, ó Deus, de avançar, para me proteger e me guardar. Pai querido e amado, assim me abençoa desta forma, com a Tua presença em minha vida. Também abençoa, Senhor, os meus irmãos. Ó Deus, para que a Tua presença os acompanhe. Ó Deus, para que todos os lugares onde eles vão, o Senhor possa ir adiante deles, o Senhor possa ir com eles, e o Senhor possa estar com eles, de forma a encorajá-los, de forma a fortalecê-los, de forma a prepará-los para todas as Tuas bênçãos. E assim eu Te louvo por cada uma delas desde já. Ó Deus, Te agradecendo por este cuidado em nossas vidas, e orando em nome de Jesus. Amém.